crescimento do cinema nacional nas últimas décadas criou um novo mercado de trabalho para os artistas do audiovisual e criou também a necessidade da capacitação desses artistas. Com o domínio de determinadas técnicas e com as escolhas corretas, o curso Cineasta Indie vai ensinar a você que sempre quis ser um cineasta a realizar o seu projeto com baixo orçamento e com qualidade profissional, com qualidade adequada ao mercado. Em outras palavras, o aluno aprenderá a enxergar o seu trabalho como uma forma de lhe prover sustento e não apenas como uma expressão artística. Venha você também para o curso Cineasta Indie. Clique na descrição do vídeo e diga lá que foi o pessoal do Nerd na TV que mandou. E agora, galera, bora pro vídeo. É isso aí, galera, este é o Nerd na TV, o seu canal de cultura pop e entretenimento geek. E hoje, galera, é dia de verdade ou mito. Galera, é o seguinte, existe uma questão aí, galera, que parece que só os fãs brasileiros têm, galera, que é com relação ao limite do poder dos Cavaleiros de Ouro. A gente vê nos fóruns de discussão aí, né? Será que o nível de poder de um Cavaleiro de Ouro atinge de fato o patamar cósmico, né? Que é o quê? Que é a destruição de corpos celestes de planeta pra cima, né? E a gente vai fazer uma pequena avaliação aqui, galera, levando em consideração sempre, em primeiro lugar, o que é mostrado, sempre, o que é mostrado, demonstrado, que você consegue comprovar com imagens. Em segundo lugar, o que é dito e o que é dito, se for comprovado por enciclopédias, tudo, ou então nunca for desmentido com imagens, tá? E em último lugar, lógico, o que é interpretativo, tá? Porque interpretação cada um tem a sua. E o que é dito, né, pelos personagens dentro da obra, não o que é dito em off, tá? O que é dito dentro da obra, o que é dito pelos personagens dentro da história, tá? Quando comprovado pela enciclopédia, né, principalmente Cavaleiros, que tem muitos nuances, né? Quando a gente busca a enciclopédia, né, esse dizer ele passa a ter a validade de uma imagem, tá, galera? E se algo for dito ou mesmo mostrado na enciclopédia, mas for meio que desmentido no mangá, o mangá é o que conta, tá, galera? Sempre lembrando isso, tá? E vamos considerar principalmente o mangá, tudo aquilo que tá no mangá porque foi a obra original, tá? E Cavaleiros, galera, ele tem uma coisa assim, né? Ele tem uma carga literária muito grande, muito a ver com mitologia, com a própria literatura grega, né? Então o que acontece? Muita gente às vezes prefere achar que precisa interpretar demais, isso acontece muito em Cavaleiros, gente, muito, do que aceitar que algumas coisas são ditas de maneira literal, que não há um sentido figurado naquilo que está sendo dito, tá? E algumas coisas que são mostradas, gente, são mostradas de forma discreta. E você precisa prestar um pouco de atenção, não é simplesmente interpretar ao seu modo, tá? Ver o que está acontecendo ali, tá? Então vamos lá, gente. Será que um Cavaleiro de Ouro poderia, por exemplo, assim, destruir algo do tamanho de um planeta? Vamos considerar primeiramente que alguns corpos pequenos, tá, requerem mais poder destrutivo para serem destruídos do que algo muito maior. Vocês já pararam para pensar, por exemplo, que uma armadura de bronze, tá, tem um grau de resistência muito maior do que uma montanha, por exemplo? Sim, gente, é um Cavaleiro de Bronze nos estágios iniciais. Antes mesmo de se tornar um Cavaleiro de Bronze, quando ele já está iniciando o treinamento, ele consegue esmagar uma montanha com um golpe só. Avançando um pouco na história, né? Lógico, os cavaleiros eles aperfeiçoaram, ficaram mais poderosos, né? Os Cavaleiros de Bronze, por exemplo. E eles começaram a ter poder destrutivo suficiente para destruir as próprias armaduras de bronze. Superando, lógico, né? Superando muito a destruição, por exemplo, de uma montanha. Muitas e muitas vezes as armaduras de bronze elas tinham dano mínimo a princípio, né? Nas lutas entre si. Recebendo golpes com poder destrutivo em nível montanha, vamos dizer assim, né? Avançando um pouco no tempo, eles passam a ter a capacidade de destruir armaduras de prata. Quando os ferreiros lemurianos, né, forjaram as armaduras de prata, ninguém imaginou que um cavaleiro de bronze fosse se meter a besta com de prata. Pois aí, né, os cavaleiros aí da série descobriram que as armaduras de prata, quando expostas ao nível de poder de um cavaleiro de bronze por longos períodos, começam a ser danificadas. Como os cavaleiros eles evoluíram muito rápido, em especial no mangá, eles passam a ter a capacidade de causar danos verdadeiros nas armaduras de prata. Aí, aqui a gente já está entrando naquilo que o pessoal chama de patamar continental. Vejam bem, gente. Quando a Marinha explica para o Seiya que um cavaleiro é capaz de destruir a matéria, destruindo seus átomos, tá? Ela
pega uma rocha e ela esmaga essa rocha na mão. Um pouco depois a gente vê ela dizendo que um cavaleiro de Atena, para ele tanto faz uma pedra ou uma estrela. Que um cavaleiro com pleno domínio do seu cosmo pode destruir desde uma pedrinha até uma estrela. Nesse momento que a gente não tem a menor chance da Marin estar falando metaforicamente. Ou ela sabia que isso era possível, ou pelo menos acreditava que isso era possível. Ela disse isso logo depois dela própria ter esmagado uma pedra, com as mãos, como se fosse de isopor. Então aqui não há chance dela estar falando metaforicamente, tá? Lembremos que um Seiya, que já era capaz de destruir armaduras de prata, desferiu um soco concentrado que acertou o rosto do Aioria diretamente, tá? O Aioria nem se deu o trabalho de desviar, tá? E não fez nele qualquer tipo de estrago. No anime, saiu um pouco de sangue da boca do Aioria. No mangá, que eu me lembro, nem isso. Ele mal consegue mexer a cabeça do Aioria com um soco concentrado. Só aí a gente já vê que uma capacidade de destruição estatal mal arranha o corpo de um cavaleiro de ouro. Estamos falando de corpos um pouquinho maiores, né, galera? Estamos falando de patamar cósmico, tá? Estamos falando de poder em nível cósmico. Aí a gente vai partir pelo seguinte. Vamos ao que é dito, então, tá? Já que de fato não é mostrado, literalmente, o planeta sendo destruído por cavaleiros no mangá inteiro. Saga, portador do maior poder destrutivo entre os Cavaleiros de Ouro, alega que seu golpe Explosão Galáctica é capaz de destruir estrelas. Pouco depois, já a caminho de sua máxima evolução aí, o Ikki diz que nem as estrelas sobrevivem ao bater de asas dele. Quando a gente pega o que é dito na enciclopédia a esse respeito, é dito sim que o Saga ele possui um golpe capaz de destruir as estrelas da Via Láctea. Também não vejo de que forma isso aqui pode ser interpretado metaforicamente. Até porque é dito também que um Cavaleiro de Ouro tem tamanho domínio sobre o próprio poder que ele consegue destruir apenas o alvo sem que isso vaze para os lados, gente. A gente vê vários momentos, tá? A batalha entre os dois cavaleiros é eles e o universo. Daí isso é o domínio sobre o sétimo sentido. Agora a gente vê o seguinte, gente. Se um Cavaleiro de Ouro, quando enfrenta outro, ocasiona uma batalha de 1000 dias que dificilmente tem um vencedor, nós temos aqui o seguinte, o Saga é o portador do maior poder destrutivo, como já dito, correto? Para que qualquer outro cavaleiro consiga equilibrar uma luta contra ele por 1000 dias, ele vai ter que superar o Saga em outros quesitos, tá? E se aproximar o máximo possível do Saga neste quesito onde o Saga é o tal. Ou seja, é dentro dessa escala, para que os outros quesitos nos quais ele supera o Saga façam a diferença de forma a manter uma luta equilibrada. Vamos adiante. É dito, as armas da armadura de Libra são capazes de esmagar estrelas, tá? Ah, mas poxa, só vi ele destruindo lá os pilares do Poseidon, que eram sustentáculos dimensionais super massivos, gente. Aqueles pilares, eles sustentavam o firmamento de uma dimensão inteira. Não é fácil, gente, aquilo não é argamassa, aquilo é feito pelo cosmo de um deus, aquilo não é cimento. Será que não vale aí a gente acreditar que esses pilares sejam aí bem mais resistentes do que uma estrela, por exemplo? São sustentáculos dimensionais, gente, entende? Super massivos. O mesmo vale pro Muro das Lamentações, que eu vejo muito esse argumento. Pô, mas se o Saga pode destruir uma galáxia, por que ele não destrói o Muro das Lamentações sozinho? Gente, aquilo era uma barreira dimensional em grande escala, gente. O negócio separava o mundo dos mortos dos Campos Elíseos. E nenhum poder físico poderia destruir aquele Muro das Lamentações, porque ele tinha um método certo para ser destruído, entendem? Mesmo as armas de Libra não conseguiram. Havia o método certo para isso. É a mesma coisa. Por que o Capitão América consegue erguer o Mjolnir e o Fanático não consegue? Porque é o método certo. A mágica dentro da ficção funciona dessa forma. Canais maiores, aí com a mesma fonte de pesquisa que a gente utilizou aqui, no caso, tanto a enciclopédia como detalhes mínimos apresentados dentro da própria obra, alegam aí, nós concordamos que a destruição de uma armadura de ouro, por exemplo, requer uma capacidade destrutiva em nível de galáctico para multigaláctico. E esse vídeo todo poderia ser muito mais curto se a gente simplesmente mencionasse os feitos dos Cavaleiros de Ouro em episódio G, onde o Aldebaran, né, ao erguer a balança de tênis, está erguendo aí peso da abóbada celestial, tá? Era a maldição de Atlas, não era? Ali é explicado que os portadores do sétimo sentido, ou seja, os Cavaleiros de Ouro, são capazes de utilizar o elemento supernova, tá? O Saga explica que ele, Shaka e Aiolia são capazes da utilização deste elemento, que lhes possibilita destruir uma galáxia inteira através dos seus golpes mais poderosos. E o Saga fez isso, ele mostrou esse poder em episódio G.
Só pra lembrar, gente, ele não é filler, ele é spin-off, tá, gente? O argumento, que é toda a parte literal do roteiro de episódio G, foi escrito pelo Masami Kurumada. Todos os conceitos ali foram elaborados por ele. Então essa história de que não é canônico, gente, a gente sempre vai trabalhar com o episódio G dentro da cronologia de Cavaleiros quando Cavaleiros for o tema. Não há por que não, tá? O seu argumento e os conceitos nele constantes foram elaborados pelo autor original, não há por que a gente não considerar como dentro da cronologia. Galera, é o seguinte, o que a gente pode dizer é que, pela nossa análise, a afirmação de que um Cavaleiro de Ouro é capaz de atingir o nível cósmico de destruição é verdade, minha gente, tá? Eles são absurdamente poderosos. A gente nunca viu nenhum deles tentar destruir um planeta e não conseguir, tá? A gente viu eles concentrando todo o poder deles num ponto específico que eles querem atingir. É isso que a gente vê em Cavaleiros, tá? Eu, sinceramente, eu acho que coisas do tipo se mover em velocidades maiores do que a luz, ataques em nível espiritual que transcendem a matéria, congelamento da matéria em nível subatômico através do zero absoluto, tudo isso pra mim já é muito mais exagerado do que a destruição de uma estrela ou duas ou 10. Mas o pessoal tem essa dúvida. Na nossa análise, pelas ferramentas de análise que utilizamos, acreditamos sim que um Cavaleiro de Ouro atinge este nível e também os Cavaleiros de Bronze que estão aí em seu atual estado evolucionário, beleza? Galera, concordam com a gente, discordam da gente, por que concordam, por que discordam, tá? Comentem aqui, não deixem de curtir, não deixem de compartilhar e de se inscrever no nosso canal, galera. Vamos dar uma força pra gente aí, vamos crescer cada vez mais aí pra estar mostrando cada vez mais conteúdo pra vocês, beleza? Galera, um forte abraço, valeu!